Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Como vocês já sabem, nosso podcast tem 2 edições semanais. E na sexta-feira a gente quer analisar um pouco de como é que foi a semana. No programa de hoje, a gente vai escutar a intervenção da companheira Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, na tribuna da Câmara dos Deputados, em um discurso muito contundente e muito importante, demarcando e denunciando o governo Bolsonaro. O companheiro Walter Pomar comenta a entrevista do companheiro Aloysio Mercadante ao jornal Valor Econômico e um pouco de como ele enxerga os limites de um certo jeito de pensar e de entender a crise e como devemos, nós de esquerda e socialistas, intervirmos nesse momento. A Alana Ludmilla, militante do PT de Pernambuco, nos fala sobre o Big Brother Brasil, aquele 1,5 bilhão de votos. E bom, como é que esse Big Brother se conectou com a conjuntura política do país? E eu, Patrick, começo comentando com vocês um pouco sobre os editoriais desta semana dos jornalões. A leitura dos editoriais dos jornalões, que são instrumentos que emitem a opinião de determinados setores da elite nacional, é um exercício bem interessante. Nessa semana, entre as edições de segunda e hoje, sexta-feira, cresceu entre eles uma tendência que, estranhamente, parece ir ao encontro de setores que, via de regra, os combatem. Algo como a necessidade de uma certa unidade nacional. Vamos lá. Folha, o Globo e Estadão estão muito alinhados na tática de atacar o Bolsonaro e preservar o bolsonarismo. Ou seja, encontrar uma alternativa que mantenha a política econômica, mas tirando o que nenhum deles esconde que, nesse momento, está atrapalhando, que é o Bolsonaro. Uma das alternativas se chama Hamilton Mourão. Isso ficou escancarado na Folha, com editoriais como, entre aspas, procura-se uma estadista, além de rasgados elogios ao vice-presidente, que é colocado como a voz dissonante do presidente e com capacidade de demonstrar ponderação ao tratar da conjuntura. Todos esses folhetins da burguesia também cerraram fileiras ao lado do ministro da Saúde, que, enquanto eu estou gravando esse podcast hoje, eu não sei se foi ou não foi demitido. No entanto, em pesquisa do Datafolha divulgada hoje, ele, o cara do DEM, o cara dos planos de saúde, está com 76% de aprovação. Isso, para ter ideia, é o dobro, ou mais do que o dobro, da aprovação do conjunto do governo e do presidente Bolsonaro. O Mandetta é colocado como alguém que, como disse inclusive um dos jornalões, entre aspas, dá racionalidade à gestão da crise. Assim como o Guedes continua sendo blindado por eles. Em relação ao Guedes, por exemplo, o Globo de hoje não decepcionou os seus. Disse que, entre aspas, o pedigree liberal da equipe econômica não impediu que fosse entendido ser imperioso criarem-se programas para destinar dinheiro público em grande volume à saúde, a pessoas e a empresas, a fim de cuidar dos doentes e impedir uma crise social em meio a uma depressão econômica. Fecha aspas. A receita também foi dada pelo Globo, ao dizer que Bolsonaro é capaz de acertadas escolhas administrativas e desastradas atitudes políticas. Logo, o que é preciso corrigir são justamente as atitudes políticas. Como que muda isso? Trocando o bolsonarismo que senta na cadeira da presidência da República. Para tanto, também segundo o Globo, olha só essas aspas, o certo é que a crise econômica e social, que cresce no horizonte próximo, de proporções jamais vistas, não será superada sem união. União de partidos, de organizações sociais, de diversas entidades de representação e etc., além dos demais poderes republicanos, como o judiciário e o legislativo. Fecha aspas. Pessoal, estranhamente,
este tipo de opinião tem se confundido com uma que foi apresentada hoje em comentário atribuído, até agora não desmentido, ao governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. É atribuído a ele, ao Flávio Dino, o seguinte comentário, entre aspas: tivemos uma reunião com diálogo técnico, respeitoso, sensato. Claro que o Mourão não é do meu campo ideológico, mas se Bolsonaro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições. Fecha aspas. É inacreditável, não é? Como assim, se Bolsonaro entregar o governo, a gente vai chegar melhor em 2022? A gente quem? Melhor para quem? Mourão resolve o problema de quem? Bom, pelos editoriais e folhetins dos Frias e dos Marinhos dessa semana, a gente percebe que o deles, o Mourão, ajuda a resolver. Companheirada, é um erro esse tipo de posição. É esperar que o lado de lá se resolva como se isso, em alguma hipótese remota, em algum universo paralelo, em algum momento delirante da existência humana, contribuísse ou ajudasse na luta pela melhoria da vida do povo e para a derrota desse sistema. Posições como essa, caso se confirme, não ajuda em nada. Além disso, coloca adubo numa das piores ervas daninhas que cresce na esquerda, que é a ilusão com a conciliação de classe. Por isso, a gente começa o podcast de hoje reforçando o nosso contundente fora Bolsonaro, fora Mourão e toda a coalizão golpista. E para que não restem dúvidas do fora Bolsonaro, do ele não e do eles, do nenhum deles não, a gente escuta agora o pronunciamento que a deputada federal Natália Bonavides, que é parlamentar mais jovem do PT na Câmara Federal, fez esta semana denunciando o governo Bolsonaro e demonstrando como esse governo precisa acabar, como ele é um dos piores, mais irresponsáveis e responsáveis pelo aprofundamento da crise que hoje o país está vivendo. Eu quero destacar aqui a importância de que esse Congresso Nacional dê respostas. Respostas para a classe trabalhadora, respostas para os mais vulneráveis, como a renda básica emergencial, como apoio às micro e pequenas empresas, à população em situação de rua, como esse projeto que permite a utilização de recursos já existentes, que eles sejam direcionados a essa crise. Isso tudo precisa ser feito por nós, porque nós estamos diante de um governo que não serve, que está olhando as coisas acontecerem no mundo e, nesse momento singular em que a história, sim, está sendo escrita, esse governo quer escrever a sua própria crônica das mortes anunciadas. Bolsonaro representa hoje a pior resposta no mundo para enfrentar essa crise, a mais cruel, a mais incompetente. Ele não apresenta medidas que efetivamente protejam quem já estava sofrendo com os impactos da crise econômica e que agora podem sofrer muito mais. Ele não tenta nem esconder as suas tentações autoritárias. Ele fala abertamente em sair da normalidade democrática, enquanto seus asseclas estão celebrando uma ditadura que fechou esse Congresso. Ele não fala a verdade. Ele usa mentiras para tentar convencer as pessoas a fazer algo que a comunidade científica do planeta inteiro diz que está errado. Ele não se importa com a dor que a sua necropolítica vai causar. Ele não serve. Bolsonaro e seu governo não servem. E nós temos aqui a enorme responsabilidade de concretizar as medidas que vão permitir que o povo brasileiro passe por tudo isso com o menor sofrimento possível. Medidas para a saúde, para a segurança alimentar, para a proteção do emprego, para a garantia do acesso à água, à energia elétrica. E nós temos que ter aqui a lucidez de que enfrentar esse problema significa debater todos esses temas, mas significa também enfrentar quem hoje é o maior empecilho para que as políticas certas sejam adotadas. É o governo Bolsonaro. Já passou do tempo. Até quando a classe trabalhadora vai ter que segurar esse peso? Até quando os pequenos, os médios vão ter que aguentar um desgoverno que não garante um enfrentamento contundente a essa crise? Nós precisamos de mulheres e homens que conduzam esse momento e não desses que atrapalham, que seguem na contramão do enfrentamento de uma pandemia e que orientam o povo pobre brasileiro a caminhar rumo a um precipício, rumo ao matadouro. Enquanto nós falamos aqui no Brasil inteiro, batem panelas. É o maior panelaço
até agora já registrado contra Bolsonaro. E nós denunciamos aqui, presidente, que derrotar Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. E não cabe a mais ninguém contemporizar com essa dura realidade. É pela vida do povo brasileiro. Obrigada, presidente. O discurso da companheira Natália Bonavide certamente lavou a alma de muitos de nós petistas que querem muito dizer basta, chega, fora Bolsonaro. É um governo que precisa acabar imediatamente, todo ele. Companheirada, essa semana, além desse panorama que nós demos nos editoriais dos jornalões, dessa importante intervenção da companheira Natália Bonavides, o debate político foi além e atingiu o que talvez muitos de nós não acompanhem, mas que chamou a atenção de todo mundo. Foi o paredão do Big Brother Brasil. Não acho estranho a gente estar falando disso aqui. Foram mais de 1,5 bilhão de votos. Claro que uma pessoa pode votar mais de uma vez, pelo que me contaram, mas ainda assim, tanto nas redes sociais, quanto no próprio dia da votação, o debate em todas as cidades, inclusive com panelaços, apareceu. Bom, a gente conversa com a companheira Alana Ludmilla, que é de Petrolina, Pernambuco, sobre esse assunto. Alana, nessa semana, o paredão do Big Brother, como eu estava falando, entrou na pauta política do país. Logo após o maior panelaço já registrado contra o Jair Bolsonaro, mais panelas e gritos de fora Bolsonaro se ouviram por todo o país após o anúncio do eliminado da semana. Além disso, nas redes sociais, uma polarização já tinha se instalado. Além de tudo isso, o resultado, como eu falei, teve mais de 1 bilhão de votos. Vem cá, afinal de contas, qual é a relação entre esse paredão e a situação política do país? Bem, é importante a gente salientar que esse Big Brother em especial trouxe para a discussão de forma bem explícita algumas questões relacionadas ao feminismo, sororidade, machismo, misoginia, entre outras. Então, fazendo uma rápida análise de como tudo isso ocorreu, é possível a gente perceber que no início do reality show, um grupo de homens, os quais por meio de um acordo estavam dispostos a destruir a imagem de mulheres, em troca, no caso, do prêmio de R$1,5 milhão. A exemplo de supostos planos, os quais mulheres comprometidas trairiam seus parceiros para que com isso pudessem, entre aspas, se queimar com o público. Enfim, esse grupo, composto por alguns participantes, ficou conhecido como Chernobyls. E esse termo é utilizado para se referir a homens com atitudes sexistas em relação às mulheres. Enfim, voltando para o paredão em si, esse de mais de 1,5 bilhão de votos, alguns aspectos contribuíram de forma direta para o resultado final. Na atual conjuntura que vivemos, então, além da total polarização, ainda há um momento de quarentena, no qual inúmeros trabalhadores estão em suas casas sendo bombardeados de diversas notícias por dias. E é nesse cenário que se encaixa o que ficou conhecido como terceiro turno das eleições, protagonizado pelo participante Felipe Prior, que, embora não fosse o executor do plano teste de fidelidade, reproduziu inúmeras falas machistas acompanhadas de atitudes desrespeitosas, que abalaram mulheres dentro e fora do programa. Dito isso, entraram em cena discursos de figuras públicas na defesa do último homem do grupo Chernobyls, do BBB. A exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro. Sem nenhuma surpresa, ousou defender o que ele chamou de politicamente incorreto, o que para mim nada mais é do que uma expressão agressiva que banaliza questões pautadas como essenciais, principalmente na sociedade brasileira. E é finalizando isso que pessoas que admiramos e apoiamos podem dizer muito sobre quem somos, da importância mais do que nunca de derrotarmos o machismo e a misoginia instalado nesse desgoverno do Jair Bolsonaro. Massa Alana, obrigado companheira, valeu. Para quem achava que a gente não ia tratar de temas como este, está aí demonstrado que estamos sintonizados com o que está acontecendo em todas as dimensões culturais e midiáticas do país. Agora, companheiro Walter Pomar, você não vai falar do Big Brother. Ô Walter, essa semana você divulgou um texto muito bacana comentando sobre como que alguns setores da esquerda, alguns setores mais social-democratas, estão agindo de forma mais moderada ou mais tímida frente à crise do que, inclusive, setores neoliberais. A gente tem assistido governos de direita, como é o caso do governo do Reino Unido, alguns governos da Europa, sendo obrigados, evidentemente, a dar passos à esquerda.
E aí, Walter, queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esta tua opinião acerca de como setores da esquerda, neste momento, deveriam ser um pouco mais ousados nas suas opiniões sobre o enfrentamento à crise. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, na hora de falar da crise, tem gente que não economiza nos adjetivos. Fala até em crise da civilização. Sem contar os ecofascistas, que dizem que o coronavírus é um instrumento da vingança da natureza contra a humanidade. E tem o desplante de dizer que no Day After tudo vai ser melhor, pois as pedrinhas e as plantinhas estarão aí, e o ser humano não. Entretanto, na hora de debater políticas para superar a crise e na hora de debater como será o mundo no Day After, mesmo aqueles que carregam nas tintas na hora de descrever a crise atual, se revelam prisioneiros da preguiça, da mesmice e da inércia mental. E não conseguem imaginar políticas anticrise que não sejam políticas de tipo capitalista. E não conseguem imaginar um mundo pós-crise que não seja também um mundo capitalista. É como se o capitalismo fosse uma espécie de limite intransponível, não apenas da realidade, mas também da imaginação. Essa postura preguiçosa intelectualmente é particularmente curiosa neste momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a situação é tão grave que mesmo ultraliberais, como aqueles que governam a Inglaterra e os Estados Unidos, estão sendo obrigados a abandonar, pelo menos temporariamente, uma parte dos seus dogmas. Uma prova disso é a declaração comentada na edição anterior deste podcast pelo nosso companheiro Jonatas Moretti. O Jonatas citou uma declaração do ministro Rishi Sunak, do conservador governo britânico, declaração que eu passo a ler. Abre aspas. Nas últimas 2 semanas, deixamos de lado a ideologia e a ortodoxia para mobilizar toda a energia e os recursos do governo britânico. Fecha aspas. Ou seja, nós estamos num momento de crise tão aguda que mesmo ultraliberais estão sendo obrigados a rever seus dogmas. Estão sendo obrigados a admitir que quando o capitalismo entra em crise, a salvação do capitalismo pode vir das políticas clássicas da social-democracia. Infelizmente, na esquerda, especialmente na esquerda social-democrata, não estou me referindo ao PSDB brasileiro, que de esquerda e de social-democrata não tem nada. Estou me referindo aos partidos verdadeiramente social-democratas, aos intelectuais verdadeiramente social-democratas no sentido original da palavra, ou seja, aqueles que querem combinar capitalismo com altos níveis de bem-estar social e de liberdade. Pois bem, essa esquerda social-democrata, infelizmente, não está se comportando da mesma maneira que os ultraliberais estão se comportando. Os ultraliberais estão sendo obrigados a dar um passo à esquerda. Já a maioria dos social-democratas não fazem esse deslocamento à esquerda exigido pela conjuntura. Preferem marcar passo. Preferem reafirmar os velhos dogmas e as velhas ideias de sempre, como se elas fossem capazes de dar conta da conjuntura, da crise, e como se elas fossem as mais adequadas para construir um futuro pós-crise. Um dos exemplos desse marcar passo, dessa falta de criatividade intelectual, é o raciocínio segundo o qual, para enfrentar a situação de crise que nós vivemos hoje no mundo, seria necessário adotar agora políticas tipo New Deal e depois, na saída da crise, políticas de tipo Plano Marshall. Eu já tinha ouvido e já tinha criticado essa ideia em uma reunião da diretoria da Fundação Perseu Abramo. Depois, no dia 1º de abril de 2020, eu vi a mesma ideia numa matéria assinada pela jornalista Malu Delgado, do jornal Valor, matéria na qual ela relata o diálogo que ela teve com o companheiro Aloysio Mercadante, que é o novo presidente da Fundação Perseu Abramo. A matéria é muito interessante, ela trata de vários assuntos que eu não vou comentar aqui, até porque eu estou de acordo com boa parte do que é dito,
Mas a matéria revela duas grandes fragilidades, na minha opinião, no raciocínio feito pelo companheiro Aloysio Mercadante. A primeira fragilidade diz respeito a qual é a saída política para a crise brasileira. E a segunda fragilidade é qual é a saída sistêmica para a crise mundial. E é dessa segunda questão que nós vamos falar agora. Segundo a jornalista Malu Delgado, do Valor, nosso companheiro Aloysio Mercadante defenderia que existem dois caminhos para mitigar os efeitos da catástrofe mundial provocada pelo coronavírus. Esses dois caminhos seriam o New Deal agora e, na saída, quando se iniciar o processo de recuperação econômica, o Plano Marshall. A primeira pergunta que nós devemos fazer é se, frente a uma crise tão global, a uma crise tão brutal, a uma crise tão profunda, nós, que somos de esquerda, que somos socialistas, nós deveríamos nos propor apenas a mitigar os efeitos da catástrofe? Uma segunda pergunta que a gente deve fazer é se nós que somos de esquerda, nós que somos socialistas, deveríamos nos limitar a propor remédios que foram utilizados no século XX para tentar salvar o capitalismo, evitar uma revolução e manter a hegemonia dos Estados Unidos sobre uma Europa devastada pela guerra. Uma terceira questão que nós devemos nos perguntar é se faz sentido, historicamente, falar em 2020 de medidas que foram adotadas nos anos 30 e no final dos anos 40 do século passado. O New Deal e o Plano Marshall foram implementados em contextos históricos completamente diferentes do atual. O New Deal foi adotado pelos Estados Unidos de antes da Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall foi adotado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E esse antes e depois revela algo muito importante. Não foi o New Deal que permitiu ao capitalismo dos Estados Unidos superar a sua crise, dar um salto econômico e ocupar o lugar que ocupa até hoje no mundo. O responsável por tudo isso foi o chamado esforço de guerra. Sem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não seriam o que são. O que, aliás, nos diz muito acerca da verdadeira natureza do capitalismo e dos Estados Unidos. Noutros países do mundo, na mesma época, ocorreram políticas de reconstrução econômica também fundadas, também baseadas na intervenção do Estado na economia, mas políticas diferentes do New Deal. Por qual motivo essa preferência por citar o New Deal? Por que esse gringoísmo? Por outro lado, o Plano Marshall não foi um ato de benemerência. O Plano Marshall foi uma arma na Guerra Fria contra a União Soviética. Foi um apoio estrutural dos Estados Unidos às classes dominantes europeias, algumas das quais cúmplices do nazifascismo, e que no pós-Segunda Guerra estavam temerosas do assédio comunista vindo de dentro e de fora. Portanto, o Plano Marshall foi uma arma de guerra utilizada por quem tinha bala na agulha, no duplo sentido, naquele contexto histórico pós-Segunda Guerra Mundial. Quem teria essa bala na agulha hoje? E contra quem utilizaria? Outra questão que a gente deve se perguntar é se, do ponto de vista da economia política global, os efeitos da pandemia de coronavírus são muito parecidos ou se são bastante diferentes dos efeitos de uma guerra. Por esses vários motivos que eu comentei, a referência ao New Deal e principalmente a referência ao Plano Marshall iludem mais, confundem mais do que ajudam a visualizar o tipo de situação que temos hoje e o tipo de situação que teremos pela frente e o tipo de política que devemos adotar agora e depois. Salvo, é claro, se o propósito de citar o New Deal e o propósito de citar o Plano Marshall for apenas ou principalmente ressaltar que o momento que vivemos hoje, em escala mundial, contém uma ameaça à sobrevivência do capitalismo que só tem paralelo com aquela ameaça existente entre 1914 e 1949. Mas se é esse o propósito, não seria melhor deixar para outros
defenderem a atualidade e a adoção de políticas similares ao New Deal e ao Plano Marshall? Não seria melhor que nós, que somos de esquerda, que somos socialistas, formulássemos outro tipo de política? Políticas anticapitalistas agora e depois? Se no momento em que o capitalismo está em crise, nós que somos socialistas não colocarmos em pauta alternativas sistêmicas ao capitalismo, quando é que nós vamos fazer isso? Quando o capitalismo estiver bem de saúde, exibindo toda a sua exuberância? Quando o capitalismo for tão forte que o socialismo vira apenas um horizonte e não uma alternativa prática e imediata? Enfim, os verdadeiros social-democratas, não essa turma do PSDB aqui do Brasil, mas aqueles que de fato querem bem-estar social, liberdades democráticas, soberania nacional, uma nova ordem mundial, os verdadeiros social-democratas, e existem muitos dentro do PT, precisam seguir o exemplo dos neoliberais e dar um passo à esquerda. Eu, por exemplo, sugiro aos que gostam da frase New Deal agora e Plano Marshall na saída, que façam pelo menos uma correçãozinha e digam, é New Deal agora e é socialismo na saída. Saudações socialistas, Walter. Isso aí, muito bom. Obrigado pela participação. E agora, pessoal, a gente escuta o companheiro Daniel Valença. O Daniel é professor no Rio Grande do Norte, na UFERJ, e comenta pra gente um exemplo de como o neoliberalismo pode ser cruel em momentos como esse, né? Ele já é cruel sempre, mas em momentos onde o Estado deveria ter condições de agir para proteger o povo, onde o Estado foi sugado, diminuído e enxugado, o povo é abandonado completamente, ainda mais à própria sorte. E é o caso do Equador. A gente tem visto alguns vídeos que circularam essa semana, esteve nos Trend Topics do Twitter, denúncias sobre como a cidade de Guayaquil, por exemplo, tem cadáveres, corpos espalhados pelas ruas. Bom, é sobre essa situação que a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Exato, Patrick, a situação do Equador é dramática. Para a gente debater um pouco isso, é importante recuperarmos a história recente do Equador. Este é um país que sempre teve sublevações indígenas e camponesas, inclusive operárias. A década de 90 levou a população a uma pauperização absurda em função das políticas neoliberais. A partir daí houve todo um movimento popular que conseguiu levar ao governo o Rafael Correa. O governo do Rafael Correa se notabilizou pela aprovação de uma nova Constituição, a Constituição de Maastricht, e, em paralelo, pela revisão da dívida externa. Ou seja, ele fez um processo de auditoria da dívida externa do Equador. Bom, o governo teve vários avanços no combate à miséria, à pobreza, uma política mais soberana, mas seja em função da moeda dolarizada, seja por outros motivos, enfim, que não é possível debater aqui, o governo teve muitos problemas e para a sucessão do Rafael Correa, o Aliança País optou por um dos seus membros de governo mais moderados, para tentar uma certa coalizão. O que acontece é que este que foi eleito, Lenín Moreno, logo após ele rompe com a Aliança País, com o Rafael Correa e as políticas anteriores, é como se fosse um golpe, né? E após este rompimento, ele se reaproxima do capital internacional, dos bancos, etc. Bom, ele implementa então um governo neoliberal. Todo mundo viu ano passado a sublevação popular contra o tarifaço, bem como contra a reforma trabalhista, mas também aprovou um plano de otimização do Poder Executivo que redundou na dispensa de mais de 2.500 trabalhadores da saúde, expulsou os médicos cubanos, enfim, fez um governo muito próximo do que nós vimos com Temer e governo Bolsonaro em relação à política econômica. O que acontece é, os dados do Equador, neste momento, são 3.163 infectados, 120 mortos, porém a própria Polícia Nacional informou que já recorreu, já pegou nas residências 308 cadáveres, e aí estes não estão na conta, porque não foi feito o teste mesmo após a morte. Em 27 de março, o governo anunciou a construção de uma vala comum. Após muita revolta, o governo voltou atrás. E agora, em 1º de abril,
o governo continua sem garantir os equipamentos básicos, inclusive para os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, que fizeram um protesto na frente do Hospital Universitário de Guayaquil. Então, o governo neoliberal, que quando teve a crise da pandemia, inclusive falou em reduzir os gastos para preservar a economia, coisa semelhante ao que o governo Bolsonaro fez, e que agora se encontra num verdadeiro colapso. Este governo convocou uma campanha para que as pessoas se voluntarizem a trabalhar durante a crise. É uma coisa realmente vergonhosa. E a Confederação de Nacionalidades Indígenas, a CONAIE, emitiu um comunicado essa semana dizendo que é criminoso retirar recursos da saúde para pagar dívida com o FMI e outros credores. Falou que era necessário recuperar a riqueza estratégica, o controle de bancos, do comércio exterior, que são fontes permanentes da sangria econômica dos países latino-americanos, e exigiu a implementação de medidas como taxação dos ricos, dos bancos e das grandes empresas. Bom, esta é a realidade do Equador, dramática. Eu não tinha, abordado isso, mas quem buscar na internet verá cenas fortíssimas de relatos de pessoas afirmando estar com familiares falecidos por 3, 4, 5 dias, de ter que carregar estas vítimas nos seus colchões para fora de casa, para deixar na rua. Outros têm sido cremados em plena rua, porque simplesmente o serviço funerário e de saúde do Equador colapsou. Esse caso do Equador, além de, claro, a nossa solidariedade para com a população, os povos e nações indígenas, trabalhadores, trabalhadoras, a população em geral, ele nos alerta sobre o que poderá vir a acontecer em toda a América Latina a partir de agora, principalmente nesses governos neoliberais e que não tem tomado medidas para garantir o isolamento, para garantir a renda mínima, para garantir os salários e os empregos da população. Também na Colômbia tem vários protestos, vários outros países estão apresentando essa realidade, e é por isso que nós temos que ter uma posição firme, dizendo que essas carreatas bolsonaristas são criminosas, a posição do governo Bolsonaro é criminosa. Nós não podemos de maneira alguma permitir que este governo continue atacando o direito das pessoas de realizarem o isolamento social e de manter a sua dignidade enquanto a pandemia não passa. É isso, Patrick. Forte abraço. Pois é, Valença. Obrigado pela participação, pelos informes, companheiro. E, camaradas, é justamente diante desse cenário de crise profunda e que deve se prolongar e que deve piorar, que a gente deve seguir todas as recomendações de proteção, de isolamento social para aqueles que puderem, de solidariedade para com aqueles que não podem manter o isolamento, como população em situação de rua, cobrando políticas públicas para que eles não fiquem abandonados à própria sorte, mas também promovendo, na medida do possível, medidas de auxílio e de companheirismo. Sigamos firmes, até a próxima edição, nos encontramos na próxima segunda-feira e até lá, saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão e toda a coalizão golpista. Até a próxima.